é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor é pessoa não grata, dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Verdade. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado? E após o ministro de Lula, Paulo Pimenta, enfrentar ele, Nicolas Ferreira, vocês conhecem, né? O deputado Nicolas Ferreira, o mais votado de Minas Gerais, conhecido por não ter papas na língua, dizer o que pensa, doa quem doer, ficou frente a frente com o ministro de Lula, Paulo Pimenta, e disse grandes verdades. Vocês acreditam que ele fugiu? É isso mesmo, não suportou o Nicolas Ferreira. Olha o que aconteceu na CCJ. Nicolas vai detonar o ministro. Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil. Difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Né? Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? Tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer a discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a... O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? Nada. Ah, nada? Claro, né? Porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né? Foi diversas pessoas, que inclusive pessoas que eu acredito que está ajudando mais do que o senhor, porque afinal de contas a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi 4 dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes. Enquanto outras pessoas, sem entrar aqui em nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes até Pablo Marçal, desde Nego Di até Luciano Hang, o senhor foi atrás, por exemplo, do Thiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais que o Rio Grande do Sul que o governo federal. Ora, isso não passa de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor comete nas redes sociais, dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Verdade. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz, que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu tô curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein? Agora, quando a gente olha os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte, é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor é pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como que o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era égua, era cavalo, no fim das contas. Verdade. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui, dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí. O tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Né? Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente, que o senhor não foi
investigado pela Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado Darcísio Perondini, por suspeita de recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado. E Nicolas foi aplaudido. É lógico, né? Depois de tantas verdades, mas vocês acreditam que o ministro de Lula não respondeu ninguém, foi embora? Chamado de fujão. Realmente não suportou tantas verdades do deputado Nicolas Ferreira. Vejam. Pensar em todos e todas, mas especialmente aqueles que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Muito obrigado, presidente. Tem a réplica do bloco, presidente. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. Mas independente da presença do ministro. Não. Presidente, É a réplica desse bloco, ministro. É a réplica. É a réplica. É a réplica do bloco. Chega aqui, foge! Fujão! Foi embora, gente. Largou os deputados sem que falar. nunca mais seja feito acordo para convite, porque ele não responde às perguntas e vai embora a hora que quer. Não podemos. Fujão! Só para esclarecer, o ministro está como convidado. Se ele não quiser responder, ele não precisa. Mas como a gente tinha combinado com a oposição que nós iríamos encerrar o bloco e o ministro demorou mais de 10 minutos no banheiro, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição, depois encerramos a reunião. Depois nós vamos encerrar a reunião. Deputado Felipe Barros, para a comunicação da liderança da oposição. Ele responde o que quer. É importante deixar registrado, senhora presidente e demais deputados, que o ministro é um fujão. Né? Eu tinha uma montanha de perguntas a fazer para o ministro e ele simplesmente fugiu. Qual é o tempo que o deputado Felipe Barros está falando? Tempo de liderança da oposição. São 2 líderes seguidos. Tempo de liderança da oposição. Questão de ordem. São 2 líderes seguidos. Vamos Tempo de liderança da O tempo do oposição. PL acabou de acontecer. Não pode ter depois do tempo do PL e outro tempo de Eu líder. peço que garanta o meu tempo, senhora Depois do tempo presidente. de líder é um inscrito. Eu sou o próximo E a inscrito, reunião deputado. foi As interpelações acabaram, estamos em uma reunião normal, agora os tempos de líderes estão contando. As interpelações acabaram, deputado Rubens, e agora nós vamos encerrar. Antes de encerrar, vou conceder os tempos de líderes, depois encerramos a reunião. Então, como acabou a lista de inscrição, deputado Felipe Barros pediu por oposição, depois deputado Alencar pelo PT, e se mais alguém quiser fazer comunicação de liderança, nós vamos encerrar a reunião. Eu peço para repor meu tempo, senhora presidente. O ministro Fujão simples... O deputado Rubens vai me deixar falar? Obrigado, deputado. O ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha de perguntas sem resposta, senhora presidente. Porque hoje e ontem, senhores deputados e deputadas, um escandaloso esquema de milícia digital foi divulgado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu, porque ele não queria responder aos questionamentos. Instituto Lula usa o WhatsApp para mobilizar 100 mil militantes em campanha pró-Lula, revela o Estadão. O Instituto Lula, investigado pela Operação Lava Jato, utilizou um exército de aproximadamente 100 mil militantes para disseminar mensagens pró-Lula do PT e anti-Bolsonaro do PL pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2022, conforme revelado pelo jornal Estadão. É isso mesmo, a casa caiu. De acordo com o jornal, diversos grupos no aplicativo continuam a ser usados pela militância petista após a vitória de Lula, promovendo informações pró-governo e desinformação, o chamado Gabinete da Ousadia. O PT influencia a comunicação do governo nas redes sociais. A operação idealizada pelo ex-presidente do Instituto e ex-sindicalista Paulo Okamoto contou com a colaboração de estrategistas da equipe do senador
americano Bernie Sanders e foi coordenado por Ana Flávia Marques, diretora do Instituto Lula e responsável pela campanha de Lula livre em 2018 e 2021. Okamoto afirma que a entidade é partidária e não participou da eleição presidencial. Denominado Programa de Voluntários, o projeto interagia com a campanha oficial da seleção de temas e abordagens para o conteúdo divulgado. Conhecida entre os militantes do Zap do Lula, Time Lula, Evangélicos do Lula e Caçadores de Fake News, esses grupos eram acessíveis pelo site oficial de Lula. Em 2022, um dos principais objetivos era conquistar o apoio dos evangélicos, que majoritariamente apoiavam Bolsonaro. E é por isso, então, que teve o fujão, porque ele não queria responder sobre isso. E sim, Felipe Barros ia questionar o ministro.